Queridos irmãos e irmãs, hoje eu rendo graças a Deus porque celebro 15 anos de ordenação sacerdotal. Nós, no próximo sábado, celebraremos a missa solene às 19h30, de tal modo que hoje não fazemos grande solenidade. No entanto, é uma data que todo sacerdote celebra com muita gratidão, justamente porque, como diz a oração inicial da missa, sem mérito algum de nossa parte, nós fomos chamados para exercer este ministério. Chamados por Deus. E cada um de nós tem a sua história. Eu, pessoalmente, me lembro o dia exato da minha vocação. Quando eu tinha 11 anos de idade, no dia 9 de fevereiro de 1992, no pequeno barraquinho que na época nós tínhamos no bairro da minha família, que naqueles dias era a nossa igreja. Não havia ainda um templo construído. Naquele dia eu entendi que o sacerdócio me explicava para mim mesmo. Eu percebi que esse era o propósito de Deus. E depois pude caminhar em linha reta rumo à vocação. Assim que pude, aos 17 anos entrei no seminário e fui ordenado há 15 anos atrás, com outros 6 irmãos. A grandeza do sacerdócio só pode ser descoberta pela fé no Novo Testamento. A carta aos Hebreus, que nós estamos lendo nesses dias, é, por excelência, o tratado do Novo Testamento sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, ao se fazer homem, no ventre imaculado de Maria Santíssima, ele se tornou o nosso sacerdote. O autor da carta aos Hebreus explica que, ao entrar no mundo, Cristo diz: tu não quiseste sacrifícios, nem oferendas ou oblações em expiação dos pecados, e por isso eu disse: eis que venho. E assim, ao se fazer homem, ele, o Deus homem, o Deus encarnado, se tornou nosso mediador para com Deus. A tal ponto que São Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. E como ele exerce esta sua mediação? Ele exerce a sua mediação pela oblação de si mesmo ao Pai. Ele entrega a sua humanidade santíssima ao Pai, com todas as suas ações e com todas as suas paixões, ou seja, com tudo aquilo que fizeram com ele, com tudo aquilo que ele sofreu por nós, desde o instante da sua encarnação até o instante da sua morte, em que, segundo o autor da carta aos Hebreus, ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito Eterno. Portanto, ele tem um novo sacrifício a oferecer ao Pai.
Este sacrifício é o seu sacrifício da cruz, que, por assim dizer, recapitulou toda a sua vida, num ato único de entrega a Deus. Poderíamos dizer que a alma do sacrifício de Jesus Cristo está naquela palavra latina que desapareceu praticamente nos nossos dias, a palavra suscipe, que significa recebei. É neste ato de oblação ininterrupto que abraça desde o instante da encarnação até o instante da sua morte, da sua ressurreição, que ele agora apresenta ao Pai em nosso favor. Ele apresenta ao Pai o sacrifício da sua vida. Ora, mas para que nós, os fiéis, não ficássemos privados da constante atualização deste seu sacrifício, então ele inventou na noite em que foi entregue um jeito de permanecer conosco, justamente naquela noite, naquela quinta-feira santa, em que os homens estavam tentando arrancá-lo do mundo, em que todos estavam tentando tirá-lo da terra, em que estavam tentando se livrar dele. Por amor a nós, ele inventou um jeito de permanecer e de fazer com que aquele seu sacrifício pudesse ser acessado de modo infalível pelos cristãos. E por isso, ele instituiu, no mesmo momento, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordenação. Ou seja, ele inventou um jeito de chamar homens pobres, homens miseráveis, homens assim, como eu, como qualquer outro padre, para assimilá-los ao seu sacerdócio, para que nós pudéssemos emprestar a ele as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca, a fim de que ele possa continuar aqui, através do sacramento da Eucaristia, fazendo presente o seu sacrifício, de tal modo que os fiéis possam acessar a sua morte redentora até o fim dos tempos, como diz São Paulo ao falar da Santa Missa. Assim nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, até o dia em que Jesus Cristo voltar, a palavra de Deus nos assegura que haverá em algum lugar do mundo o sacrifício eucarístico sendo celebrado, ainda que às escondidas, ainda que na clandestinidade, ainda que não possa ser de nenhum modo visto por alguém. O sacrifício de Cristo é aquele sacrifício que nos diz o profeta, que se renova em toda parte do mundo, do nascer ao pôr do sol, continuamente, sem ocaso, graças ao sacerdócio católico. Por isso, seguindo exatamente o que o capítulo 5 da Carta aos Hebreus diz, sacerdos pro hostia, a igreja ensina. Ou seja, o sacerdote é para a missa, para o sacrifício eucarístico. A relação entre o sacerdócio e o sacrifício eucarístico é essencial, é intrínseca, para o bem dos fiéis, para a salvação das almas.
Ora, portanto, diante desse mistério, a única coisa que nós podemos fazer, além de nos admirar, é pedir ao Senhor que nós nos identifiquemos com quem nós somos através da ordenação. Ou seja, o ideal de um sacerdote é personificar-se de tal modo em Jesus Cristo que os seus gostos, os seus pensamentos, as ideias que ele cultiva, suas preferências, tudo não seja senão uma expressão do que pensa, do que quer, do que sente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós devemos ser. É para isso que nós somos chamados. É evidente que isto é sublime. E nós estamos muito longe de chegar a isso, com perfeição. Não sem razão, São João Crisóstomo enumerava o sacerdócio não entre as coisas da terra, mas entre as coisas do céu. E Santo Afonso Maria de Ligório dizia que o pecado de um sacerdote é muito mais grave, não apenas que um pecado de um fiel qualquer, mas inclusive mais grave do que o pecado de Lúcifer. E a razão, segundo ele, é óbvia. Lúcifer era apenas um anjo. O sacerdócio é um outro Cristo. É uma extensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma grave responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. A responsabilidade de depender apenas de Deus. No Evangelho, Jesus envia os apóstolos 2 a 2, dando-lhes poder, autoridade sobre os espíritos impuros, recomendando-nos que não levassem nada para o caminho. Por quê? Porque um sacerdote tem que depender de Deus. E ele jamais conseguirá fazer isso, a não ser pela oração, por uma intensa vida sacramental. Mas a melhor parte é que, apesar de todas as nossas debilidades, Deus jamais nos falta com a sua graça. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre envia pessoas que vêm ao nosso caminho para serem um socorro que nós precisamos naquele momento. E é por isso que, além de o sacerdócio ser o maior presente para um sacerdote, sem dúvida alguma, o segundo maior presente que ele recebe são as pessoas que a providência divina faz cruzar o seu caminho. Porque sem elas, o nosso sacerdócio ficaria manco, não seria exercido em proveito prático de ninguém que precisasse. É por isso que, para nós, é tão necessário o apoio, é tão necessário o amor, é tão necessário o socorro do povo de Deus. A tal ponto que Jesus, nosso Senhor, diz aos apóstolos que se alguém lhes desse um copo d'água, por causa dele,
isto é, por causa do seu sacerdócio neles, não ficaria sem receber a sua recompensa. Porque todo bem que se faz a um padre está sendo feito ao próprio Cristo, que continua a servir o seu corpo, que é a igreja, através de todos os tempos, e é uma demonstração de fé, porque o fiel não está olhando para aquele homem cheio de defeitos que ele tem à sua frente, ele está olhando Cristo, e está passando por cima de todas as deficiências, para pela fé, como que ver o caráter sacerdotal de Jesus Cristo impresso na alma daquele homem. Que Deus nos ajude a cada dia, a mim e aos sacerdotes do mundo inteiro, para que sejamos fiéis, porque essa é a maior graça, a graça de poder terminar esta vida como padre. A morte de um padre não é a coisa mais exitosa do ponto de vista humano, porque geralmente um padre morre sozinho, morre abandonado, morre esquecido, uma vez que, quando fica velho, já não tem muita utilidade, então acaba sendo encostado. Mas, sobrenaturalmente, não há morte mais bela, porque significa ter cumprido a missão e ter morrido como Cristo na cruz, no total abandono, na total nudez, na completa ocultação de todas as vaidades humanas, para render a sua vida inteiramente ao único remunerador que nos interessa, que é Deus. Pois que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade, cada dia, a cada momento, e apesar de todas as nossas misérias, Ele possa nos confirmar, a fim de que possamos ser úteis para o serviço do povo de Deus, até quando Ele achar que nós devemos estar aí, para que a nossa alegria seja testemunhar os frutos do nosso ministério.